Então a gente, né, dando seguimento aqui à aula, né, de atos administrativos, né, paramos aqui em competência, né, nós vimos aí, né, as características, né, o conceito de ato administrativo, e a gente vai partir para a competência agora. Então a competência possui algumas características, né, então as características da competência, ela é o que? Ela é irrenunciável, ela é imodificável, ela é imprescritível e ela é intransferível. São os 4 I's, né? As 4 características da competência. Irrenunciável, ela não pode ser renunciada. Ela é imodificável, não pode ser modificada. Imprescritível, não prescreve. E é intransferível, não tem como transferir para ninguém a competência, né? Se você é competente para fazer aquele determinado ato, você não pode transferir essa competência. Então a competência é um requisito que? Vinculado. A competência é um requisito vinculado, porque será dado pela própria o quê? Pela própria lei. A própria lei vai dar a competência para aquele cidadão, para aquele agente. Então ela é um requisito vinculado. A lei vai dizer quem é competente para cumprir cada tipo de ato. Para quê? Para aquele ato se tornar válido, não ter um defeito, um vício na competência. Então não pode passar o quê? A titularidade da sua competência para outra pessoa. Então a titularidade da competência, ela não pode ser transferida para outra pessoa. Ela não pode ter a titularidade para outra pessoa. A competência, a titularidade não pode ser passada para outra pessoa. Beleza? Então não é possível, o cargo é seu. O que pode ser feito é o quê? É a execução de um determinado serviço. Aí sim, mas a competência não. Por exemplo, está lá o delegado. Tem o delegado, o inspetor e o agente. O delegado, ele faz determinados tipos de serviço, né? Ele faz o inquérito, ele é o presidente, preside o inquérito, mas ele pode passar essa execução para o chefe de cartório. Então o chefe de cartório, ele pode fazer o inquérito, mas quem assina é o delegado. Beleza? Então o que pode ser feito é o quê? A execução de um serviço por meio de quê? De delegação e avocação. Então o delegado, ele pode delegar algumas funções. Então, ó, o chefe de cartório, você vai fazer alguns determinados inquéritos. Aí vai botar o chefe dos inspetores, o chefe do inspetor, que chefia ali um grupo de determinados agentes e de inspetores. Você vai para essa diligência, você vai para essa diligência, e assim ele vai delegando algumas funções. Em determinados casos concretos, né, de grande repercussão, ele pode avocar. Então está um determinado investigador, tá inspetor, ele está responsável por aquele caso, mas ganhou uma grande comoção, uma grande visibilidade. Ele vai avocar aquele caso para ele. Então ele vai pegar, né, aquele caso. Defeitos, vícios e erros de competência. Então excesso de poder, né? Então vamos ver o excesso de poder. Nós já vimos, né, que o excesso de poder ele faz parte, né, do abuso de poder. Então o ato praticado pelo funcionário de fato e o ato praticado pelo usurpador de função. Então excesso de poder. Nós temos o ato praticado pelo funcionário de fato e pelo usurpador de função. Vamos aí destrinchar cada um deles. O que é um funcionário de fato? O que é um usurpador de função? Então o excesso de poder é uma das espécies de abuso de poder. Porque o abuso de poder ele tem o excesso de poder e ele tem um desvio de poder, né? Então nós vimos aí, né, que o excesso de poder é quando o administrador ele, o quê? Ele se excede na sua competência, né? Ele faz mais do que poderia fazer, né? O que ali atribuiu o cargo dele. Por exemplo, está lá o delegado, ele autoriza uma escuta telefônica. Ele pode fazer isso? É de competência dele? Não, ele não pode fazer isso. É de competência de quem? Do juiz. Do juiz daquele processo, o quê? Autorizar essa escuta telefônica e não do delegado. Então ele se excedeu na sua competência. Logo nós temos o quê? Um excesso de poder. Em uma interceptação telefônica, né, quem precisa autorizar o juiz, você delegado autorizou uma interceptação de comunicação telefônica, né? O delegado está agindo dentro da sua competência ou foi além do que atribuiu o seu cargo? Ele foi além, né? Ele se excedeu, ele cometeu um abuso de autoridade
pelo excesso de poder, pois praticou um ato que não tinha competência, porque a competência é do juiz que está julgando aquela causa. Por isso esta prova de interceptação telefônica ela será uma prova que ilícita, porque o ato praticado pelo delegado foi um ato que inválido com vício, um defeito na competência. Beleza? Funcionário de fato. Funcionário de fato é aquele que tem toda uma aparência, né, de legalidade em relação a terceiros, né, que se encontram de boa fé. Então é aquele que tem toda uma aparência de legalidade em relação a terceiros que se encontram de boa fé. Vou dar um exemplo de funcionário de fato. Então funcionário de fato, né, tá lá, né, aquele carinha que estudou mais ou menos, né, viu a oportunidade de alguém vendendo ali o gabarito e ele comprou o gabarito. Beleza. Na prova de delegado ele foi o primeiro colocado, sem saber quase nada. Então as pessoas vão lá, pô, carinha foi em primeiro lugar, acertou a prova, estava difícil, o cara gabaritou, o cara é bom mesmo, né? Mal sabe que ele tinha comprado o gabarito. Beleza, entrou, teve a nomeação, investidura, papapá, tomou posse, começou a trabalhar. Fazendo inquérito, e começou a fazer inquérito. 2 anos depois descobriram o quê? Descobriram a ilegalidade. Descobriram o crime na fraude lá da prova que o cara comprou o gabarito. E ele é afastado, né? Ele sai por quê? Porque ele comprou o gabarito, ele não entrou pelo meio legal, né? De fazer a prova, ter seus conhecimentos. Mas todos os inquéritos feitos por ele são válidos. Tudo que ele fez ali vai ser válido. Por quê? Porque eles é como se ele estivesse ali de boa fé. Ele estava agindo em nome do Estado e não em nome dele. Então vamos lá. Ó. A pessoa na hora de fazer um concurso usou de meio fraudulento para passar na prova de delegado. Gabaritou a prova e foi em primeiro lugar. Se ninguém descobre a fraude, será nomeado, empossado, nesse momento servidor de fato, vai receber 30 mil por mês, vai estar ao crédito, policiais e prisão. Beleza. Depois de 3 anos como delegado, descobre a fraude. Logo ele precisa sair do cargo. Tem que deixar o cargo, porque ele não passou de forma legal. A nomeação será anulada, beleza, porque entrou de maneira irregular, tendo ilegalidade na investidura. A grande pergunta é, todo ato praticado por este delegado, funcionário de fato, os inquéritos, as prisões, como é que ficam? Será tudo válido, pois tinha como uma aparência de legalidade e as pessoas que manifestaram em relação àqueles atos estavam agindo de boa fé. Todos pensavam que o cara era o delegado, que o cara era em primeiro lugar. Existe uma irregularidade na investidura dele, mas todos os atos praticados por ele são válidos. Por quê? Quem estava agindo ali não era ele, e sim o Estado, né? Então, temos aqui um princípio, né, do LIMP, que são os princípios constitucionais que ajudam a fundamentar a validade desses atos do funcionário de fato, que é o que? O princípio da impessoalidade, né? Então, porque quem faz o inquérito policial não é a pessoa em si, mas é o Estado, né? O delegado representa o Estado. Porque quando ele estava agindo na qualidade de Estado, beleza? Se o Estado poderia ter feito aquilo, logo o ato será o quê? Válido. Até porque tudo para poder fazer o inquérito policial passa por uma legalidade, né? Então, é o Estado agindo. O defeito de competência faz com que o ato se torne válido ou inválido. Depende do tipo de defeito, né? Então, o defeito da competência ele torna válido ou inválido. Depende do defeito. Se for um excesso de poder, o ato será inválido. Se for um funcionário de fato, o ato será válido. Então, olha só. Defeito na competência, né? Então, nós temos aqui 2 tipos de defeito na competência. O excesso de poder e o funcionário de fato. O excesso de poder torna todos os atos inválidos. E no funcionário de fato, todos os atos serão válidos. Olha aí. Logo, nem todo defeito na competência será um ato inválido ou um ato válido. Vai depender do tipo do defeito. O defeito vai ser o excesso de poder? O ato será inválido. O defeito na competência é o funcionário de fato? O ato vai ser válido. E o usurpador de função? O que é o usurpador de função? O usurpador de função é aquele cara que se inscreve para delegado, né? E já se acha. Então, ele nem chegou a fazer a prova ainda, mas ele acha que já é delegado. E já começa a fazer as funções ali e começa a fazer blitz, parar as pessoas. Não pode fazer isso. Ele está usurpando a função. Então, usurpar é roubar.
quando a pessoa está usurpando a função, está roubando a função pública. Crime de particular contra a administração pública, né? Pois não tem vínculo nenhum com a administração pública. Mas finge ter. O cara que fez a inscrição, né, para delegado, ele se acha delegado. Então, ele comete um crime contra a administração pública, mas não tem vínculo nenhum com a administração pública. O ato praticado pelo usurpador de função é um ato inexistente. Então, todo ato, gente, praticado pelo usurpador de função é um ato inexistente. Então, o cara é um agente de trânsito. O cara, ele só se inscreveu para fazer a prova de agente de trânsito. Já começa a multar a galera. Ele nem fez a prova ainda. Aquela multa é válida? Aquela multa nem existe. A multa é inexistente. Então aqui, ó, um rapaz finge ser agente de trânsito, aplica uma multa, o dono do carro não será obrigado a pagar a multa. Por quê? Porque a multa não é válida e nem inválida. A multa é inexistente. Então, pelo usurpador de função, o ato ele é o quê? O ato é inexistente. A competência terá 3 tipos de defeito, mas cada um desses defeitos vai trazer uma resposta diferente. Então, no excesso de poder, o ato será inválido, porque ele excede o poder. Ele não tem competência para fazer aquele determinado ato e faz, ele excede o poder, tem um vício na competência, logo o ato será inválido. Beleza? Cenário de fato. O ato, apesar da irregularidade na investidura, né, ele será válido. Por quê? Porque ele estava ali de boa fé, né? Ele teve o quê? Uma irregularidade na investidura. Mas todos os atos praticados foram atos praticados de boa fé. Logo, todos os atos serão atos válidos no funcionário de fato. É aquele carinha que ele comprou o gabarito, fez a prova, né, com o gabarito comprado, passou, tomou posse, investidura, papapá, fez tudo ali, né? Só que ele não entrou de forma legal na investidura. A investidura dele se torna o quê? Irregular. E o usurpador de função, que é aquele cara que se inscreve no concurso, nem fez a prova ainda e já está agindo como se fosse já um agente público. O ato será inexistente. O crime de usurpação de função pública está previsto, né, no Código Penal, no artigo 328, que diz assim: usurpar o exercício da função pública, né, temos aí de 3 meses a 2 anos e multa. E o parágrafo único, né, que diz se do fato o agente aufere vantagem, né? Se ele auferir vantagem, olha aí, é reclusão de 2 a 5 anos e multa, né? De 2 a 5 anos e multa. Seguindo, finalidade. Busca a satisfação do interesse público. Então a finalidade, ela busca a satisfação do interesse público, né? Temos aqui o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, né? Que a finalidade geral também chamada de imediata, né? Algo imediato é algo mais afastado, que vem em segundo, né? Imediato, né? Imediato é algo mais rápido, algo direto. Então existe a finalidade especial também chamada de imediata, algo que está mais próximo, que vem primeiro, mais rápido, né? Então todos os atos têm a mesma finalidade. Né? Geral, que é alcançar o quê? Alcançar o interesse público. Então já na específica vai depender de cada ato. Então quando um carro para no meio da pista, né, vem um agente de trânsito e manda rebocar o carro. Por quê? Ele está parado no meio da pista, ele está o quê? Ele está fazendo um tremendo engarrafamento. Então é um ato imediato, rápido, para poder o quê? Desafogar aquele trânsito. Então, pois estava ocasionando um grande engarrafamento, né? Então este ato imediato, ele serve para o interesse público, ou seja, que o trânsito flua, né? No interesse público, para quê? Para poder seguir o seu destino. Quando pede a finalidade do ato, sem especificar se é imediato ou imediato, é porque está pedindo geral, alcançar o interesse público. Então, defeito, vício, erro que existe na finalidade. Então, desvio de poder ou desvio de finalidade. Então, tá aqui, né? Parte relacionada aos poderes administrativos. Então, nós temos o uso e o abuso de poder. Então, na parte relacionada aos poderes administrativos, né? Desvio de poder ou desvio de finalidade, relacionado aos poderes administrativos. Nós temos o uso e o abuso de poder. Só que o abuso de poder, ele é gênero, né? No qual temos 2 espécies. Nós já vimos aí, né? O excesso e o desvio de poder.
nós temos o excesso e o desvio de poder. Já vimos que o excesso de poder é quando o administrador ele pratica um ato além da sua competência. E o desvio de poder? O administrador tem até a competência para aquele ato, porém ele pratica um ato diverso da finalidade prevista em lei. O governador ele pode desapropriar uma pessoa de sua casa para construir um hospital. O ato é válido, sem problema. Uso do poder. Ele está usando do poder. Agora, o governador desapropria uma pessoa por questões políticas, porque ele está mudando a finalidade, o que a lei manda, mesmo tendo competência para aquele ato. Logo, é o que? Um desvio de finalidade. Então, ele não está desapropriando por um interesse social. Ele não está desapropriando por uma necessidade pública. Ele não está desapropriando por utilidade pública, e sim por interesse público. Logo, há um desvio de finalidade. Para ter uso de poder, precisa do interesse social, da necessidade pública e da utilidade pública. Desvio de finalidade é quando o administrador, apesar de competente, ele pratica um ato para uma finalidade diversa da prevista em lei. Então, a lei ele prevê aquele uso de poder para quê? Utilidade pública, interesse social e necessidade pública. O uso de poder. Só que ele pratica um ato diverso, Ele está com pinimba por questões políticas. Logo, o ato será considerado inválido. Por que inválido? Porque é um desvio na finalidade. Há um desvio na finalidade. Beleza? Há um desvio de poder, um desvio na finalidade. E a forma? A forma vai ficar na próxima aula para não ficar muito grande. Para você que gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima dica.